Sejam bem-vindos, alunos do CEDERJ da disciplina de Matemática Discreta. Meu nome é Carlos André, eu sou mediador da disciplina de Matemática Discreta e vou estar acompanhando vocês aí ao longo desse semestre com essa disciplina. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelo imprevisto de quarta-feira. Eu havia marcado uma videotutoria. Consegui fazer a videotutoria de álgebra linear e de pré-cálculo, mas em seguida tive um problema de conexão e não deu para concluir, não deu nem para iniciar, na verdade, a tutoria de matemática discreta. Então, por isso, ela foi remarcada para hoje, sábado à tarde. Então, vamos começar agora a nossa videotutoria. Bons estudos para todos! Bom, então daremos início à nossa videotutoria hoje de matemática discreta. Primeiro, definindo o que é a matemática discreta. Que ramo da matemática é esse? O que ela estuda? Qual é o seu objeto de estudo? Então, inicialmente, a gente pode dizer que a matemática discreta é um ramo da matemática que tem como objeto de estudo as estruturas discretas. Bom, e como que a gente define estrutura discreta? Como o próprio nome sugere, a discretizar é você pegar uma coisa que, por exemplo, é contínua e cortar em pedaços que você consiga enumerar, iniciando e finalizando a enumeração. Isto é, você consegue pegar um objeto e dividir uma quantidade de partes finitas. Todo conjunto que tem uma quantidade finita de elementos é objeto de estudo da matemática discreta. Bom, então, agora entendendo o que é a matemática discreta, qual é o seu objeto de estudo, nós vamos fazer uma prévia. O que é uma prévia? A prévia é aquilo que a gente precisa estudar antes de entrar no conteúdo propriamente dito. Então, antes de entrar no conteúdo propriamente dito da matemática discreta, faz-se um estudo de introdução à lógica para compreender melhor os problemas de matemática discreta que virão mais à frente. Essa introdução à lógica matemática é diretamente ligada à teoria dos conjuntos, que são objetos de estudo da matemática discreta. São os conjuntos finitos, que possuem uma quantidade enumerável e finita de elementos. Então, vamos iniciar falando de enunciado. O que é um enunciado? O enunciado também é chamado de proposição ou sentença. O enunciado é uma proposição que admite duas possíveis afirmações sobre ele. O enunciado ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não existe enunciado mais ou menos. Não existe meia mentira nem meia verdade. Ou é verdade ou é mentira. Ou é verdadeiro ou é falso. Então, como exemplo aqui, a gente pode colocar a seguinte frase. A bola. A bola não é um enunciado, porque a respeito dessa informação aqui, dessa frase, a bola, eu não posso dizer se isso é verdade, eu não posso dizer se isso é verdadeiro ou falso. Ele não admite um valor lógico. Agora, se eu escrevo assim, a bola é um prisma. Opa, agora sim. Essa frase, ela admite você dizer se ela é verdadeira ou é falsa. Então, é óbvio que a bola não é um prisma. Então, esse enunciado é um enunciado falso. E aí a gente utiliza a letra F para dizer que ele é falso. Quando o enunciado é verdadeiro, utilizaremos a letra V. Então, enunciado é toda frase que admite duas possíveis inferências sobre ela. Dizer que ela é verdadeira ou falsa. Não existe outra possibilidade. E, às vezes, nos enunciados, eles são ligados por conectivos. Tá? E alguns conectivos são importantes,
aliás, todos são importantes, mas nós vamos analisar aqui os mais utilizados, que são a conjunção, a disjunção, condicional e bicondicional. Então a conjunção ela é representada pela vogal e é utilizada geralmente para adicionar dois enunciados, né? Vamos analisar aqui um caso em que a gente usa a conjunção e, por exemplo, 2 é um número primo e 4 não é um número primo. Bom, podemos observar a presença da conjunção e aqui, que é um conectivo utilizado para juntar esses dois enunciados em um só. Esse enunciado ele é chamado de enunciado composto ou proposição composta, ao passo que o enunciado aqui de cima ele é chamado de enunciado simples, porque não tem nenhum conectivo ligando um enunciado ao outro. Aqui eu tenho um enunciado formado por duas frases ligadas pelo conectivo e. Esse conectivo e ele é representado por esse símbolo aqui, que eu vou colocar aqui em vermelho. A caneta falhou aqui. Aí, esse símbolo aqui é o conectivo e, representa a conjunção, que é a união de duas, quer dizer, a interseção de dois enunciados. Aí quando que esse enunciado ele é verdadeiro? Como tem um e, para que esse enunciado todo seja verdadeiro, é necessário que o primeiro seja verdadeiro e a segunda parte dele também seja verdadeiro. O que está antes da conjunção tem que ser verdadeiro, o que está depois também. Quando os dois termos aqui, as duas frases são verdadeiras, dizemos que esse enunciado todo, esse enunciado composto todo, é verdadeiro. Se pelo menos um dos dois for falso, diremos que ele é falso. Por exemplo, se eu tivesse dito, por exemplo, 2 é um número par e 2 não é primo. Não é primo, ou seja, não é um número primo. Notem que nós temos aqui uma conjunção composta, mais uma vez, formada por duas frases, ligado pelo conectivo e, que separa essas duas frases aqui. Na verdade, separa, não, une. Bom, 2 é um número par, perfeito. Sabemos que isso aqui é verdadeiro. 2 não é primo, sabemos que isso aqui é falso. Então, dizemos que esse enunciado todo é falso, porque ele será verdadeiro somente se as duas partes forem verdadeiras. Se um deles for falso, então dizemos que tudo é falso, porque aqui existe o conectivo e. Se ao invés de e tivesse conectivo ou, que é uma disjunção, aí sim a história seria outra. Vamos ver só aqui como seria a história. Temos aqui então uma disjunção. A disjunção ela é denotada por ou, e o símbolo utilizado para a disjunção é isso aqui, que é o contrário da conjunção. A conjunção é um V para baixo, a disjunção é um V para cima. Isso aqui representa o ou. Tem que ter cuidado para não confundir o ou da disjunção com o V. Então, para evitar essa confusão, você pode até fazer um V um pouquinho diferente, né? Fazer um V de verdadeiro um pouquinho diferente do V do símbolo de conjunção. É o que eu vou fazer aqui para não confundir na hora de utilizar os dois símbolos.
Bom, então eu vou observar essa mesma frase, só que trocando o e por ou. Então vamos dizer que 2 é um número par, ou 2 não é um número primo. 2 não é primo. Então notem que aqui nós temos a disjunção. A disjunção ou, representada por esse símbolo aqui. Então, dizer que 2 é um número par, perfeito. Isso daqui é verdadeiro. Isso aqui é verdade. Agora, 2 não é primo. Isso aqui é falso. Então, eu tenho uma parte que é verdadeira e uma parte que é falsa. Porém, aqui eu tenho uma disjunção. E a disjunção ela é verdade quando pelo menos uma das duas frases for verdade. Ó, pelo menos uma é verdade? É. Então, dizemos que essa sentença toda aqui, esse enunciado todo, ele é verdadeiro. Caso contrário, seria falso. Então, ele só vai ser falso quando os dois forem falsos, no caso da disjunção. Outro conectivo interessante é a implicação, ou condicional. A implicação ela é representada pelo símbolo, por esse símbolo aqui, que representa o se então. Vou trocar a cor da caneta aqui. Se então. Notem que isso é um condicional. Se acontecer alguma coisa, então acontecerá outra. Se isto, então aquilo. E será representado por esse símbolo aqui, ó. Uma seta orientada da esquerda para a direita para representar o se então. Então, uma frase simples que poderia estar utilizando essa implicação ou esse condicional poderia ser a seguinte: se fizer sol, irei à praia. Observemos que a partícula então não aparece aqui, mas ela fica subtendida. Se fizer sol, então irei à praia. Então, é uma forma em que a partícula então aparece implícita, mas nada impede de aparecer explícita também. Bom, e quando que esse condicional vai ser verdadeiro? Vamos imaginar a seguinte situação: fez sol. Fez sol. Aqui um sol bonito. Fez sol, então o que vai acontecer logo em seguida? Então, para isso ser verdade, eu tenho que ir à praia. Então, nesse caso, o antecedente é verdadeiro, fez sol, e o consequente também é verdadeiro. Vamos supor que não fez sol. Está chovendo, não fez sol. Não fez sol. Eu posso ir à praia? Posso, porque eu não falei nada a respeito de se não fizer sol. Então eu posso ir à praia ou não. Então, quando o antecedente é falso, ou seja, o antecedente não ocorreu, não fez sol, no caso desse enunciado, dessa sentença, então o consequente pode ser, quando o antecedente é falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso. E toda essa expressão ela vai ser considerada verdadeira. Para finalizar a questão dos conectivos, antes de entrar na parte de equivalência, vamos falar agora da dupla implicação, ou também chamado bicondicional, que é o se e somente se.
se somente se ou se somente se, dependendo de onde você esteja. Então, o bicondicional é se e somente se. O bicondicional ele é representado pelo símbolo de uma seta dupla. Se nós tomarmos a frase anterior e trocarmos esse conectivo, essa implicação, por uma dupla implicação, irei à praia, se e somente se fizer sol. Nesse caso de implicação dupla, isso vai ser verdadeiro quando acontecer exatamente as duas coisas. Ferramenta, colocar a cor da caneta. Então, quando que eu irei à praia? Se somente se fizer sol. Então, isso quer dizer que se fizer sol, eu vou à praia. Se não fizer sol, eu não vou à praia, porque eu vou à praia somente se fizer sol. Então, se eu fui à praia, é porque fez sol. Então, isso aqui é uma dupla implicação. Isso quer dizer que se fizer sol, eu obrigatoriamente tenho que ir à praia, diferentemente da expressão anterior, da sentença anterior. Na sentença anterior, nós tínhamos uma condição, que quando o antecedente não é satisfeito, o consequente ele pode ser satisfeito ou não. É como se fosse uma quebra de contrato. Você firmou o contrato aqui com alguém e esse alguém quebrou o contrato. Se esse alguém quebrou o contrato, você pode cumprir o contrato ou não. Fica a seu critério. Por isso que você pode usar verdadeiro ou falso no consequente, quando o antecedente é falso. Agora, o se somente se não. Se somente se não tem outra possibilidade. Esta é a única possibilidade. Vamos falar agora um pouco de equivalência, coisas equivalentes. Para isso, a gente vai falar ainda de um conectivo rapidinho chamado negação. A negação ela é representada por esse símbolo aqui, ó. Isso aqui é chamado de negação. A negação ela inverte o sentido lógico da sentença. Se uma sentença é falsa, a negação dela é verdadeira. Se a sentença é verdadeira, a negação dela é falsa. Um exemplo, vamos escrever um exemplo aqui. 5 é um número natural. Qual seria a negação dessa sentença aí? A negação seria: não é verdade ou não é o caso que 5 é um número natural. Então, poderia dizer ainda que 5 não é um número natural. A negação seria: não é o caso que, ou não é verdade que 5 é um número natural. Você nega o que está escrito aqui. Então, a negação seria isso aqui, ó. 5 não é um número natural. Isso é apenas uma forma de escrever. Mas de forma mais simples, poderia simplesmente acrescentar, antes dessa expressão, a frase não é o caso que, ou não é verdade que. Repetindo toda essa expressão aqui, você já está negando, que é o mesmo que escrever isso que está aqui em vermelho do lado direito. Para falar de enunciados equivalentes, é importante a gente conhecer a tabela verdade. Chamada tabela verdade porque é aqui que você define se uma sentença ligada a outra por um conectivo, ela é verdadeira ou não. Por isso, tabela verdade.
Bom, como que a gente vai preencher essa tabela verdade? Inicialmente, vamos pensar que P e Q são sentenças. Sentenças que podem receber valores verdadeiros ou falsos. Então, pensemos no P. Se o P pode ser uma sentença verdadeira ou pode ser uma sentença falsa. Por que eu coloquei 2 vezes? Por quê? A primeira sendo verdadeira, a segunda pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Então, eu posso ter verdadeiro com verdadeiro e verdadeiro com falso. Se a primeira sentença for falsa, a segunda pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Essas são todas as possibilidades. Bom, são 4. Na verdade, o total de possibilidades é 2 elevado a n, porque nós temos aqui 2 sentenças, P e Q, sentença P e sentença Q. Para P eu tenho 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Para Q também 2 possibilidades, verdadeiro ou falso. Então, o princípio multiplicativo, 2 vezes 2, 4. Então, tem 4 possibilidades. Por isso que eu já sabia que tinha que colocar 4 linhas aqui. Então, vamos agora analisar o que acontece a partir daí com as sentenças que são derivadas dessas sentenças P e Q. Observe aqui nessa coluna que eu tenho não P, é a negação de P. Nós sabemos que a negação ela troca o sinal, o valor lógico da sentença. Então, se a sentença é verdadeira, na negação dela vai ser falsa. E se a sentença aqui é falsa, a negação dela vai ser verdadeira. O mesmo acontece com não que, essa outra coluna aqui. Quando a sentença que for verdadeira, não que vai ser falsa. Quando que for falsa, não que vai ser verdadeira. Então, V se torna F e F se torna V. Agora, vamos analisar outros conectivos. Aqui vamos fazer P e Q. Aqui, Q ou P. Aqui vamos colocar se P, então Q. Faltou ainda uma outra coluna aqui que eu vou acrescentar. Vai ficar meio feinho que vai ficar à mão. Mas acho que vai dar para entender tranquilamente. Essa última coluna eu vou chamar de P, se, somente se, Q. Bom, e agora vamos continuar preenchendo a nossa tabela. P e Q. Nós sabemos que vai ser verdadeiro, quando aparecer o conectivo E. Para ser verdadeiro, as duas têm que ser verdadeiras. Então, notem que em momento algum eu estou analisando o fato dela ser falsa logo de cara. Por quê? Você só tem 2 possibilidades. Ou a sentença vai ser verdadeira ou vai ser falsa. Para que eu vou gravar os casos em que a sentença é verdadeira e os casos em que ela é falsa? Não precisa. Se você sabe os casos em que ela é verdadeira, os outros casos que restarem, ela é falsa. Você faz por eliminação. Não precisa ficar gravando os 2 casos. Então, eu particularmente acho mais fácil gravar os casos em que a sentença é verdadeira. No caso do E, só vai ser verdadeiro quando os 2 forem verdadeiros. Então, eu vou olhar para a sentença P e Q e ver os casos em que são verdadeiros. Aqui na primeira, os 2 são verdadeiros e somente na primeira. Então, vai ser verdadeiro aqui e vai ser falso nos outros. Bom, e agora nós vamos analisar a disjunção Q ou P. Então, agora, Q ou P será verdadeiro quando pelo menos um dos 2 for verdade. Quando Q for verdade ou P for verdade. Então, notem aqui na primeira linha que pelo menos um dos 2 é verdade, então a sentença toda é verdadeira. A sentença formada pela
de junção Q e P. Aqui na segunda linha, notem que pelo menos um dos dois é verdade, então aqui também é verdade. E aqui na terceira linha também temos, pelo menos um dos dois é verdade, então a sentença toda é verdadeira. Quando chega nessa última linha aqui, notem que nós não temos esse pelo menos um sendo verdade. Ambos são falsos. Então, nesse caso, a sentença toda é considerada falsa. Aqui nessa coluna vai ser o se P então Q, que como nós sabemos é representada por esse símbolo que é uma seta. Se P então Q é uma implicação, ou também chamado de condicional. Se acontecer P, então o Q tem que acontecer para que a sentença seja verdadeira. Então, nós escrevemos assim, se P então Q, estou utilizando letra maiúscula ali, vou manter esse padrão. Quando que essa sentença toda vai ser verdade? Então, lembrando que a gente está analisando o fato de ser verdade, porque só tem duas possibilidades. Quando não é verdade, é mentira. Quando não é verdadeiro, é falso. Então, quando que isso aqui vai ser verdadeiro? Isso aqui vai ser verdadeiro para o antecedente a duas possibilidades. Quais são essas duas possibilidades? O P vai ser verdadeiro ou o P vai ser falso. Se o P for verdadeiro, o Q tem que ser verdadeiro, para a sentença toda ser verdadeira. Agora, se o antecedente for falso, aí o consequente ele pode ser verdadeiro ou falso, que a sentença vai ser considerada verdadeira. Então, a sentença é considerada quando eu tenho VV, FV e FF. E aí basta olhar aqui para os enunciados P e Q e observar, onde eu tenho V e V, a primeira, então essa primeira aqui é verdadeira. Trocando a cor de caneta para vermelha novamente, então, quando as duas são verdadeiras, a sentença toda é verdadeira. O outro caso que ela é verdadeira é quando o antecedente é falso. Quando o antecedente é falso, o consequente não importa o que acontecer. A sentença vai ser verdadeira. Então, onde que vai ser falso? Nesse aqui que sobrou. Eu não preciso analisar os casos em que a sentença é verdadeira e os casos em que ela é falsa. Eu analiso só os casos em que elas são verdadeiras. Onde ela não é verdadeira, ela é falsa. Ainda continuando aqui com a nossa análise da tabela, preenchimento da tabela, vamos colocar um P se somente se Q, chamado de bicondicional. Então eu vou analisar quando que esse P se somente se Q vai se tornar verdade, quando que essa sentença toda vai ser verdadeira. Vou fazer um rascunho aqui, P se somente se Q. Então essa sentença toda vai ser verdadeira se somente se ambas forem verdadeiras. Se P for verdadeira, Q tem que ser verdadeira. Se Q for verdadeira, P tem que ser verdadeira. Então, o se somente se vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Então, vai ser verdadeiro somente no primeiro caso aqui. E nos outros casos, eu não tenho ambos verdadeiros. Então, nos outros casos, eu sei que a sentença será falsa. E nessa última aqui, nós vamos fazer uma introdução à questão da equivalência. Quando que duas sentenças são equivalentes? Duas sentenças elas são equivalentes quando elas possuem os mesmos valores lógicos em situações correspondentes. Então, eu vou colocar aqui, nessa coluna, a negação do não P. Bom, não P é essa coluna aqui. E essa eu vou preencher em azul para dar um destaque. Bom, a negação de uma sentença é trocar o valor lógico dessa sequência, dessa sentença. Então, o que nós vamos fazer aqui é trocar o valor lógico de não P. Não P está aqui, então onde for ver falso,
passa a ser verdadeiro. Onde for falso, verdadeiro. Onde é verdadeiro, fica falso. Agora compare essa sentença não P com essa sentença aqui, ó, P. Observe que os valores lógicos são correspondentemente iguais. Ó. Valores lógicos de situações iguais são equivalentes. Então, como esses valores lógicos são iguais, dizemos que P e não P, não P, eu me embolei com um símbolo aqui, são equivalentes, tá? São sentenças logicamente equivalentes, porque os seus valores lógicos correspondentes são iguais. Bom, e agora para continuar o nosso estudo aí de equivalências, de sentenças equivalentes, vamos analisar essa tabela. Vamos começar preenchendo. Aqui eu tenho o P e Q. Então, para o P, como são duas sentenças, nós já vimos que vamos precisar de 4 linhas, porque 2 vezes 2, 4. Cada uma dessas tem 2 possibilidades, conforme eu falei para vocês agora há pouco. Então, aqui eu vou colocar os possíveis valores, V, V, F, F. E aí, quando o antecedente for verdadeiro, pode acontecer do consequente ser verdadeiro e pode ser falso. Se o antecedente for falso, pode acontecer, já que ser verdadeiro e ser falso. Aqui nós temos a árvore de possibilidades para essas duas sentenças, para esses dois enunciados P e Q. E agora nós vamos começar a preencher essa tabela. Se P, então Q. Quando que isso aqui é verdade? Se o P for verdade, então o Q tem que ser verdade. Nesse caso, é verdadeiro. Então, ó, quando ambos são verdadeiro, verdadeiro. Agora, se o antecedente for falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, que não vai fazer diferença. Então, vai ser verdadeiro, nesse caso, FV, FV, e no FF. Esse aqui, então, que sobrou, é o falso. Se não é verdadeiro, é falso. Bom, agora, vamos fazer se Q, então P. Agora, o meu antecedente é o Q e o consequente é o P. Então, quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é verdadeiro, aqui vai ser verdadeiro. Quando o antecedente é falso, o antecedente sendo falso, o consequente pode ser verdadeiro ou falso, que vai ser verdadeiro. O antecedente sendo falso, o consequente pode acontecer qualquer coisa que vai ser verdade. Esse aqui que sobrou, então, só pode ser falso. Esse caso aqui é o caso em que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, é falso. Bom, vamos analisar agora essa sentença não Q, então P. Agora o meu antecedente é essa coluna aqui, o não Q é o antecedente e o consequente é o P. Esse aqui é o meu consequente. Então, nós sabemos que quando o antecedente é falso, o consequente pode ser qualquer coisa, o resultado vai ser verdadeiro. Agora, quando o antecedente é verdadeiro, o consequente ele tem que ser verdadeiro para a sentença ser verdadeira. Caso contrário, vai ser falsa. Então, vamos analisar aqui. Ó. Bom, e aí a gente observa que não existem aqui sentenças equivalentes até o momento. E não existe nenhuma tabela, nenhuma coluna que está exatamente igual à outra. Note que aqui coincide duas, mas aqui já não coincide. Agora eu vou convidar vocês a fazer mais uma análise. Análise. Vou colocar aqui. A análise que nós vamos fazer agora vai ser da seguinte sentença. Vai ser a sentença se não Q, então não P.
Então, notem que não que eu já tenho aqui, mas não P eu ainda não tenho. Então, eu vou criar ali uma coluna aqui do lado da P para fazer não P. Não P, como nós já sabemos, é a negação, troca o valor lógico, então onde é verdadeiro fica falso, e onde é falso fica verdadeiro. E agora vamos analisar essa não que, então não P. Eu vou preencher de outra cor para diferenciar. O meu antecedente agora é o não que, e o meu consequente é o não P, do jeito que está ali. Quando o antecedente é falso, eu já sei que a sentença vai ser verdadeira. Ó. Agora, quando o meu antecedente é verdadeiro, o meu consequente tem que ser verdadeiro para que a sentença seja verdadeira. Eu troquei aqui, eu falei verdadeiro e escrevi falso. Vamos lá. Quando o antecedente é falso, a sentença toda será verdadeira. Antecedente falso, sentença verdadeira. Antecedente verdadeiro, o consequente tem que ser verdadeiro. Porque se o consequente for falso, a sentença é falsa. Agora, vou convidar vocês a fazerem análise dessa coluna que nós fizemos aqui por último, que está em laranja, com essa coluna aqui, ó. Está apontando. Observem que aqui é verdadeiro, aqui é verdadeiro, aqui é falso, aqui é falso. Aqui verdadeiro, 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 verdadeiro. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o valor lógico de se P, então Q, é o mesmo valor lógico de não Q, então não P. Porque os seus valores lógicos que ocupam a mesma posição, eles são iguais. Ó. Um exemplo clássico onde se aplica isso em questões de até concurso, costuma cair bastante em alguns problemas de lógica, é o seguinte: se beber, não dirija. Se beber, não dirija. Por questão de simplicidade de notação, para escrever o mínimo possível, vou chamar a sentença beber, essa frase, esse verbo beber, eu vou chamar de P. E o verbo dirigir, vou chamar de Q. E aí nós temos que isso aqui pode ser escrito da seguinte forma: se P, então não Q. Se P, então não Q, como nós vimos aqui as sentenças equivalentes, se eu trocar a ordem dessas duas proposições, ó, P e Q, conforme fizemos aqui, ó, trocamos a ordem de P e Q, negando ambas, negando o antecedente, negando o consequente, nós encontramos uma expressão, uma sentença equivalente à sentença anterior. Então, o que nós podemos fazer aqui é trocar a ordem do P e o Q. Então, logicamente, ficaria assim, ó. Estou trocando a ordem, colocando o Q como antecedente e o P como consequente. Só que quando a gente troca essa ordem, tem que fazer a negação de ambas. Então, vai ser não Q e não P. Ora, mas a negação da negação é a própria sentença. Então, ficaria dessa forma aqui, uma sentença equivalente a essa sentença aqui inicial, que tem o mesmo valor lógico. Então, escrevendo isso daqui na língua portuguesa, como ficaria? Se que não é dirigir, então se dirigir, ou se for dirigir, então não P. P é beber, então não beber, ou seja, não beba. Então isso quer dizer que essa expressão aqui em língua portuguesa, essa frase na língua portuguesa, é logicamente equivalente a essa daqui de cima. Então notem que se você trocar simplesmente a ordem,
Se tiver assim, se não dirigir bêbado, não é logicamente equivalente. Você, quando troca a ordem do antecedente pelo consequente, você tem que negar tanto o antecedente quanto o consequente, conforme nós vimos aqui. E agora sim nós podemos afirmar que essas duas sentenças têm valor lógicos equivalente. Com isso nós finalizamos aí a nossa videotutoria de matemática discreta, pelo menos essa parte de apresentação de resumo de conteúdo, mas eu estou à disposição de vocês, tanto no chat do Cederge, quanto no canal para poder tirar dúvidas. Mas eu continuo à disposição de vocês, tanto no chat do Cederge. Então finalizamos a nossa videotutoria, mas eu estou à disposição de vocês, tanto no chat do Cederge, quanto no canal para poder tirar as dúvidas de vocês. Ok? Grande abraço para todos e bons estudos.